avivamento, e eu quero falar com vocês essa noite sobre o preço do avivamento. O avivamento tem um preço, né? Na última semana eu falei sobre arrependimento, que sem arrependimento não existe avivamento, né? E esse avivamento é da minha pessoa e da sua pessoa, que já somos filhos de Deus, que nós precisamos nos arrepender, nos quebrantar, ter o nosso coração contrito diariamente, para que assim o nosso coração quebrantado atraia a presença e o favor de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês uma palavra muito séria, que é o preço do avivamento. Às vezes nós pedimos, nós clamamos, nós buscamos e de fato nós recebemos. Pastor, você acredita que nós, da PIB de Marília, vivemos um avivamento? Ainda não, mas não veio a chuva, porém a garoa já começou. Se nós analisarmos nos últimos anos, nós experimentamos um crescimento sobrenatural. É só você ver essa placa aqui, que está no nosso palco aqui. Em 2009, quando nós viemos para cá, no hall de membros, nós tínhamos 1.000 pessoas, frequentando a igreja, talvez 800. Nós estamos falando então, que em 8 anos, nós saímos de uma média de 1.000 pessoas, no papel, 800 frequentando, para praticamente 6.000 pessoas. Sabe o que isso significa? Nós ganhamos pelo menos 2 pessoas por dia. Vocês conseguem entender isso, sim ou não? Sabe onde isso aconteceu no Brasil? Com exceção de Santarém e em Fortaleza, eu não conheço. Santarém aconteceu, mas em 2000. Então, nós precisamos estar atentos, porque nós já começamos a receber a garoa. Águas torrenciais ainda não. Nós já experimentamos cura, nós já experimentamos milagres, nós já experimentamos aí experiências fortíssimas, das mais diversas possíveis. O Espírito Santo já falou com as pessoas das mais diversas possíveis. Pessoas do Brasil e de fora do Brasil, vêm aqui ver o que está acontecendo, né? Ambos líderes de células, hospedeiros de células, né, membros comuns que não exercem nenhuma liderança, já tiveram aí um encontro e uma experiência fortíssima com o Espírito Santo. Vocês já escutaram tantos testemunhos de pessoas que foram atraídas pela igreja por escutarem uma voz convidando elas para vir, que não era uma voz de uma pessoa de carne e osso, assim como eu e você. Pessoas que foram para uma célula escutando uma música, sendo que na célula não tinha nenhuma música tocando. Enfim, nós já tivemos diversas experiências de que a garoa começou. Só que em paralelo a essa garoa, em paralelo a essa experiência, a revelação da palavra, o conhecimento adquirido, né? A religiosidade que infelizmente acompanha, né? A espiritualidade que às vezes eu quero ter mais que você, você quer ter mais que eu, e assim a gente pensa que um é melhor que o outro, que na verdade nós não produzimos nada, nós apenas temos a responsabilidade de não atrapalhar o agir do Espírito Santo. Só que, como eu disse no início, o avivamento existe um preço, e esse preço começa a ser pago no momento em que a garoa começou a cair. E quanto mais essa chuva aumenta, maior é o preço da renúncia, maior é o preço da santidade, maior é o preço do comprometimento, maior é o preço da paixão, maior é o preço do amor que nós precisamos ter por Jesus e pelas pessoas, e maior é o preço do perdão. Por que maior é o preço do perdão, pastor? Porque pessoas que estão próximas de nós vão nos machucar. E quando nós falamos de um preço, nós falamos que se nós não estivermos dispostos a pagar esse preço, nós não estamos dispostos a viver um avivamento. E para falar com vocês, eu quero ler o texto de 2ª carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, verso 6, a seguir. O texto diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício,
e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor insistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, esse texto aqui, eu particularmente, os jovens sabem disso, eu gosto muito da vida do apóstolo Paulo. Em outras ocasiões, é verdade, eu já usei esse texto aí para contar algumas partes da vida dele. Só que hoje eu quero usar esse texto como um texto claro de quem viveu disposto a pagar um preço para que ele mesmo enxergasse as outras pessoas vivendo um avivamento, que muitas vezes ele não desfrutou em sua plenitude. Esse texto aqui foi a última, aqui nós sabemos que é dividido por capítulos e por versículos para ter uma facilidade na nossa comunicação, mas esse aqui foi talvez a última página registrada de Paulo na Bíblia. Quando ele escreveu isso aqui, ele já estava na sua segunda prisão, ele já estava preso em uma masmorra, né? Aquela parte, para quem gosta de filmes épicos, que eram os calabouços dos castelos, dos palácios, aquela parte que o esgoto corria, que os ratos passavam, e que as pessoas ficavam lá, naquele lugar lúgubre, cheio de lodo, né? Às vezes acorrentado na mão, acorrentado no pé, sem ter contato com a luz do sol. E quando Paulo ele começa a escrever isso, ele já tinha dificuldade para enxergar. Então, quando ele diz, só Lucas está comigo, tem alguns teólogos que acreditam que Lucas estava com ele no momento em que ele estava escrevendo essas palavras. Outros acreditam que não, que Lucas pegou apenas após a escrita. Como não tem relato bíblico, não tem como a gente afirmar. Mas nós temos que entender aqui que quem está escrevendo esse texto é o homem que mais falou de Jesus. Foi o homem que plantou mais igrejas. Foi o homem que ele mesmo corrige os discípulos que andaram ali lado a lado com Jesus, falando assim, eu mesmo estou fazendo muito mais do que vocês fizeram, né? Ele mesmo corrige Pedro, depois que nós lemos aquele texto de Atos 10, alguns meses atrás, quando Pedro ele é confrontado pela religiosidade da cultura, e ele começa a ver que o Espírito Santo não era só para os judeus, mas era também para toda a carne, incluindo gentios e outros povos e raças. E aí, certo dia, Paulo está com ele em um determinado local, e ele está sentado com gentios, e aí começa a chegar alguns judeus, e Pedro, ele tenta fingir que não conhecia ninguém. E aí Paulo repreende Pedro publicamente. Então, era um homem que tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso, você pode perguntar, pastor, mas o que tudo isso tem a ver com avivamento? O que tudo isso tem a ver com o preço a ser pago por um avivamento? Quando nós analisamos essa carta, nós analisamos que é uma carta de despedida do apóstolo Paulo. E quando ele começa a escrever isso, ele começa, eu acredito que a pensar
em tudo que ele já tinha feito. Só para vocês terem uma noção, em Atos 19, quando a palavra afirma, dos versículos 1 ao versículo 11, que ele, com um grupo de menos de 10 pessoas, eles evangelizam toda a Ásia Menor. A história diz que naquela época, aproximadamente, existiam 700 mil habitantes nessa região. Só que quando ele passa para pregar a palavra na Ásia, todas as igrejas das cartas que nós temos na Bíblia já tinham sido plantadas. E se nós fôssemos somar todos os habitantes dessas cidades, com toda certeza, mais de 1.500.000 pessoas já tinham escutado falar do amor de Jesus, direta ou indiretamente, através da vida do apóstolo Paulo. Ele viu que em 2 anos, todo um continente ouviu falar de Jesus. O mesmo texto de Atos 19, verso 11, vai dizer que Deus fazia sinais e maravilhas, milagres extraordinários pela mão de Paulo. Até aqui, nós tínhamos lido nos evangelhos várias vezes o termo milagre ser usado. Várias vezes. Só que aqui é como se fosse um plus. É como se fosse um upgrade. Milagres extraordinários através da mão dele. Um homem que tinha um relacionamento ímpar com o Espírito Santo. Um homem que já tinha passado as mais diversas tribulações por amor ao Evangelho e por amor ao Espírito Santo. E quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de salvação de vidas. Então nós estamos falando que talvez foi o homem, depois de Jesus, que mais ganhou vidas para Jesus. Eu sei que alguns falam que Billy Graham talvez pregou para mais pessoas que o apóstolo Paulo, eu não duvido. Mas nós temos que considerar que Billy Graham contava com o recurso de aviões, rádio, e agora já no fim, algumas mensagens, até no YouTube, se você entrar, você ainda é possível escutar algumas mensagens de Billy Graham. Na época de Paulo não tinha nada disso, era de cavalo, de camelo, a pé, de barco, por cartas. Então nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando de ganhar cidades, nós estamos falando de impactar países, nós estamos falando de ganhar continentes, nós estamos falando de implantar o reino de Deus onde ele não foi plantado. E aí quando nós falamos disso, nós enxergamos aqui, através da vida do apóstolo Paulo, que existe um preço muito alto para se viver um avivamento. O texto diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui ele estava bem próximo do seu julgamento, e ele já sabia que a linha de chegada dele estava muito próximo. Tanto que ele dá continuidade assim: olha, eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, eu não vou sair daqui, eu já guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui nós oramos para a vida de Paulo, e ele começa a fazer essa despedida, e ele começa a falar para aqueles que ainda estavam em liberdade, queriam ler essa carta: olha, vale a pena continuar, vale a pena ir até o fim. Vale a pena dar continuidade no reino de Deus. Vale a pena pregar Jesus para outras pessoas. A coroa da justiça já está reservada para mim. Mas não é só para mim. Está reservada para todos que amarem a vinda de Jesus. E ele começa a falar em tom de despedida, mas ao mesmo tempo ele começa a orientar as pessoas que iam ficar. E aí ele continua e ele fala assim para Timóteo: procura vir ter depressa comigo. Em outras versões, vem rápido. Vem rápido, porque eu não sei se vai dar tempo de eu me encontrar com você. Sabe o que isso significa? Que Timóteo não estava lá. Significa que Paulo estava preocupado em orientar um discípulo para dar continuidade na missão, para dar continuidade no avivamento. Afinal, eram milhões de pessoas que tinham se convertido. E ele fala: vem rápido,
E aí ele olha, e o que chama mais atenção, ele começa a falar das pessoas que abandonaram ele. Ele começa a falar, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Em outras versões, Demas amou o mundo. Quantos de vocês já investiram em uma pessoa e ela virou as costas para você porque ela preferiu voltar para as velhas práticas? E ele continua falando, olha, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E o que é mais interessante, ele fala assim, traz Marcos, traz João Marcos, porque ele é muito útil para o Evangelho. Vocês têm noção que ele está ali à beira da sentença, à beira da morte, num lugar desconfortável. Ele pede para trazer roupa de frio, a capa, aquela época era o agasalho. Ele fala assim, traz a capa que eu deixei na casa de Carpo. Ele está largado, mas ele está pensando em o que ele pode fazer para beneficiar o Evangelho ainda. Ele está arquitetando, ele está pensando, e ele fala, traz os livros, traz os pergaminhos, principalmente eles. Por quê? Porque ele queria ler mais, porque ele queria aprender mais, porque quem sabe ele teria mais uma revelação, quem sabe ele poderia escrever mais alguma coisa em alguma outra carta, quem sabe ainda dava para fazer mais alguma coisa. E aí nós olhamos para um homem abandonado, e quando nós olhamos para a vida dele, ele começa a orientar para que os discípulos e os outros evangélicos daquela região não sofrerem que nem ele sofreu. Ele fala, Alexandre o Latrueiro, este me causou muitos males, ele resistiu muito às nossas palavras, cuidado com ele para você não sofrer também. Queridos, preste atenção, o discípulo dele não estava ali com ele. Quantas vezes o nosso discípulo não está perto de nós, a gente fala assim, deixa ele ir, ele vai quebrar a cara, mas depois ele volta. Às vezes você multiplica uma célula, o líder está muito empolgado, e às vezes ele não quer te escutar ali, você fala, não, deixa ele quebrar a cara com a célula dele. Daqui a pouquinho ele vai quebrar a cara e ele volta. E Paulo estava preocupado para que os discípulos dele não sofressem o que ele sofreu, não passasse o que ele passou. E aí, ele fala assim, na minha primeira audiência, ninguém me assistiu. Ninguém me assistiu. Sabe você que às vezes está fazendo, esperando uma posição, esperando um cargo, esperando um reconhecimento? Existe um preço para o avivamento. E Paulo fala assim, na minha primeira defesa, ninguém estava lá. Sabe o que é isso? Mais de 1 milhão de pessoas, e não tinha ninguém lá. Sabe o que você chegar assim e olhar, e não ter um rosto conhecido? Pastor, mas eu quero viver um avivamento, eu também quero. Mas nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Sabe por quê? Começou a garoar, já tem gente começando a reclamar do preço. Começou a pingar, já tem gente reclamando que está cansado demais. Começou a bater um vento mais forte. Eu não quero isso para mim não. Então você não está disposto a pagar o preço do avivamento. E aí nós começamos a olhar para ele. E ele olha aquele lugar, aquela sentença. E quando ele sai da primeira audiência dele, dessa audiência, ele já sai condenado. Ele já sai sabendo que ele ia morrer. Ele já sai ali com o papelzinho da pena de morte.
E ele volta para aquela masmorra. Queridos, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Se aqui, quantos aqui estavam domingo à noite na igreja? Não tinha 2.000 pessoas aqui. Tinha gente já, não tinha? Um culto. Imagina mais de 1 milhão de pessoas. Sem televisão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Quantas curas. Quantos milagres. Eram tantas pessoas que precisavam ser curadas, que Paulo ia para cá, o lenço dele ia para lá. Porque senão ele não ia dar conta. Olha o que esse homem fez pelo Evangelho. Nós estamos hoje aqui, 2.000 anos depois, falando do que ele fez. Quantas pessoas foram salvas nas penitenciárias porque ganharam o Novo Testamento e se converteram lendo as cartas de Paulo? Quantas ceias nós já celebramos usando o texto de 1 Coríntios? Quantas vezes nós já falamos corrigindo a igreja sobre contenda, usando o exemplo de Chloe, da classe de Chloe? Quantas vezes nós falamos do filtro, usando o livro de Efésios, a carta aos Efésios? Quantas vezes nós já escutamos o sermão do Deus desconhecido, que foi escancarado por Paulo em Atenas? Quantas vezes? Quantas vezes nós escutamos Luciano Subirá ensinando acerca dos dons espirituais, usando as cartas de Paulo? E não tinha ninguém lá. Não é que tinha meia dúzia. Não tinha ninguém. Não tinha roupa de frio. Sozinho, abandonado. O maior missionário que já existiu, esculachado, humilhado. Sozinho. Ainda hoje, o avivamento que Paulo viveu na sua vida, ainda tem ondas que nos alcançam hoje, através das cartas que foram escritas por ele. Nunca talvez passou pela cabeça dele, que existia uma cidade chamada Marília, no interior do estado de São Paulo, que se pregaria em cima das cartas que ele deixou. Que aqui ia começar uma garoa, que de 800 pessoas, iríamos para mais de 6.000, em 6 anos. Nunca passou pela cabeça dele isso. Então talvez o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós não temos como dimensionar o que nós vamos colher. Nós não temos o que dimensionar quantas pessoas vão ser alcançadas. Quantas pessoas vão se converter através, talvez, de uma pessoa que você falou de Jesus. Talvez alguém que se converteu na sua célula. Talvez alguém que você evangelizou numa campanha que nós fizemos aqui. Não tem como dimensionar. Paulo não dimensionou também. Mas uma coisa ele nos ensina. Em nenhum momento ele reclamou de pagar o preço. Sabe por quê? Quando ele diz que ninguém assistiu ele na primeira defesa, ele fala assim: mas que o Senhor não lhe impute esse pecado a vocês. Um coração pronto a perdoar. Um coração pronto a não esperar nada em troca. Um coração pronto a não ter a vida por preciosa demais. Um coração pronto a entregar a sua própria vida, assim como Jesus nos ensinou. Sozinho, abandonado, numa masmorra, com um pedaço de papel e talvez uma pena na mão com tinta. Paulo estava lá. E aí talvez ele escuta alguém chamando: Paulo, Paulo. E aí,
a sua hora chegou. E aí, eu fico imaginando aquele carcereiro saindo com ele daquela masmorra, naquelas pedras escorregadias, levando ele para aquela guilhotina. Na Bíblia não está relatado, mas a história nos afirma que Paulo foi degolado por Nero no ano 64. E aí, como é de costume nos países que existiam a pena de morte, se vocês assistiram algum filme épico, eles sempre perguntam: olha, você tem alguma coisa para falar? Você quer desfalar o que você falou aí a sua vida toda? Mas ele fala assim: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Para ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. E assim acaba o ministério de Paulo. O corpo dele para um lado, a cabeça para o outro. Mas um homem que teve, talvez, o maior avivamento pessoal que já existiu. Um homem que, no início do seu ministério, brigou para ser reconhecido como apóstolo. Mas depois, no final, ele brigou para ser reconhecido apenas como um servo. Ele entendeu que o título já não era mais importante do que a função. E aí nós falamos de avivamento. Esse foi o final do apóstolo Paulo. E aí, nós temos uma pequena garoa. Uma pequena garoa. Pequena. E a gente já fala que não aguenta mais. Já fala que é difícil demais. Já fala que cansa muito. Já fala que é desumano. Vocês acham que o que Paulo passou foi humano? Escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. O maior apóstolo degolado. Porque ele pagou o preço para que nós vivêssemos um avivamento. E aí? Noites de avivamento, noites de glória. O homem que honrou sua fé até o último suspiro. Pastor, mas por que essas mensagens assim? Porque eu comecei a observar, sabe, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, quando você percebe que ele se movimenta em algum lugar, se você apenas dá uns passos para trás para não atrapalhar ele, não é difícil que ele faça um rebuliço no nosso meio. Mas, nos últimos anos eu enxerguei pessoas caindo. Nos últimos anos eu enxerguei pessoas tremendo. No último ano, eu enxerguei pessoas sendo batizadas com dom de língua, visão aberta, dons de profecia, palavras de conhecimento, interpretação de línguas, palavras de sabedoria. Só que, fora daqui, não tinha sal e não tinha luz na vida da pessoa. Só usava aqui dentro, das quatro paredes. Não estava disposta a pagar o preço lá fora. Porque aqui é fácil. Muito fácil. Me lembro de uma época que, bem no começo, acho que o Tadel dava poucas pessoas ainda. Quem aqui já era supervisor em 2012? Tem alguém aqui que já era supervisor em 2012? Levanta a mão para eu ver. 2012, Cassiano, Pastor David, Fante, Delém. Sabe quando ninguém sabia pregar direito assim? Ninguém tinha teologia, não tinha nada.
Era uma pregaçãozinha ruim, fala a verdade, não era verdade? Sem conteúdo. E o pessoal só faltava arrancar esse palco do lugar. E barulho, 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 barulho. E aí, as coisas não mudavam lá fora. As coisas não mudavam lá fora. Transformação social não tinha lá fora. Existe um preço a ser pago para viver um avivamento, uma transformação social lá fora. E às vezes esse preço nós vamos plantar, nós vamos regar, mas os nossos filhos que vão colher, os nossos netos, os nossos bisnetos que vão colher. Mas para que a gente viva realmente um avivamento, nós temos que estar dispostos a pagar o preço de um avivamento. Vocês querem um avivamento ou não? Porque às vezes a propaganda é enganosa. Eu já vi vários pregadores dando propaganda enganosa do que é avivamento. E aí não dá para saber o que é pior, se é quem fala a propaganda enganosa ou quem aceita a propaganda enganosa. Mas eu acredito que se aqui, no nosso meio, que a equipe de louvor pode subir já, por favor. Eu começo a refletir sobre Wesley, quando ele já pregava para multidões, milagres aconteciam, salvação em massa acontecia, e ele é marcado por uma frase que ele falava assim: Deus, dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. E eu comecei a refletir, porque um homem que já pregava para as multidões, que já tinha ganhado dezenas, centenas, milhares de pessoas, que multidões se ajuntavam para ver ele pregar, por que ele frisava essa frase: dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. E ele repetia isso durante os seus sermões. Dá para entender? Milhares de pessoas, e ele pedia 100. Ele pedia só 100. E depois eu comecei a ver, estudar sobre os avivamentos. Fui em alguns lugares que vivem avivamento, ou que já viveram avivamento. E nós começamos a enxergar que o impacto da onda era muito grande. Mas aqueles que pagavam o preço eram pouquíssimas pessoas. E aí eu comecei a entender: dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. A pergunta é: vocês estão dispostos a pagar esse preço? Nós temos aqui essa noite pelo menos 100 pessoas que não tema nada. O não tema nada talvez significa viver o que o apóstolo Paulo viveu: traições, desamparos, abandonos, ingratidão, difamação, seu pescoço, sua amizade, mas que tema o pecado, que tenha um coração arrependido e quebrantado perante Deus. E ele falava: se eu tiver essas 100 pessoas, eu abalarei o mundo. E quem já estudou sobre avivamento sabe que ele abalou o mundo, porque Deus deu essas pessoas para ele. Porque Deus deu essas pessoas para ele. O segredo não estava nas multidões que escutavam. O segredo estava na minoria que se arrependiam aos pés da cruz, que temiam o pecado, que tinham um temor de pecar contra Deus.
Sabe, quando nós perdemos o temor perante Deus, aí a gente olha, a nossa vida começa a ser preciosa demais, o nosso tempo começa a ser muito valioso. Só que quando nós vivemos um avivamento, pessoal primeiro, em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E aí quando nós perdemos o temor, muito fácil, a gente começa a reclamar do nosso tempo perdido, a gente começa a reclamar de abrir a nossa casa, a gente começa a reclamar de atender alguém, a gente começa a reclamar de investir tempo em alguém, a gente começa a reclamar de tantas coisas, porque a nossa vida é preciosa demais. Mas para finalizar, dentro do horário, em Filipenses capítulo 1, 20 a 24, o apóstolo Paulo ele fala assim: o meu ardente desejo e a minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado de dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Um homem à beira da morte, sabendo que Jesus estava esperando ele, para receber ele de braços abertos. A compaixão era tão grande pelas pessoas que estavam ficando, que ele fala assim: olha, estar com Cristo é imensamente melhor, mas, se for necessário, eu ficar mais um pouquinho aqui, por causa de vocês eu fico. Se eu tiver que ficar mais um tempo aqui nessa masmorra, na companhia de ratos, na companhia de baratas, onde as fezes de quem usava passavam naqueles córregos onde ele estava sentado, e ele fala assim: por amor de vocês, eu ficaria mais um pouco aqui, eu esperaria um pouquinho para ir com Cristo, para que vocês tivessem a chance de encontrá-lo como eu encontrei. E a palavra diz, hoje, que valeu a pena todo o sacrifício da vida de Paulo. 2000 anos depois, se Jesus não voltar, 2500 anos depois, se Jesus ainda assim não voltar, 3000 anos depois, Paulo vai ser lembrado, porque ele decidiu pagar o preço de um avivamento. Ele decidiu pagar o preço, ele decidiu renunciar, para que nós aqui, levanta a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia na mão, para que 13 dos 66 livros que nós temos hoje na nossa mão estivesse aí. Vocês acham que valeu a pena Paulo ter pago o preço? Valeu a pena ele ter pago o preço? Quantos de vocês querem pagar o preço? Para que talvez vocês nem conheçam quem vai se converter, mas fica lembrando agora, lá no céu, quantas pessoas vão olhar e vão falar assim: Belém, obrigado, obrigado porque você não desistiu, você não sabe mais, sabe, tinha uma célula lá no Nova Marília, sabe,
Doutor Eduardo, Celcinho, sabe aquela célula que você abriu sem pretensão nenhuma? Aquela célula que você não dava nada, pequenininha. Sabe, pastor Dino, sabe, Taninha? Você não sabe disso, mas eu estou aqui hoje porque você não parou. Eu estou aqui hoje porque você não desistiu. Renato lá no Figueirinha, porque você decidiu ir lá, porque vocês decidiram liderar lá, porque vocês decidiram falar do amor de Jesus lá. Centenas, milhares de pessoas vão estar no céu, por causa que existem homens e mulheres dispostos a pagar um preço por um avivamento, a pagar um preço por um avivamento. Eu quero convidar você a fazer um pacto com Deus, de que nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos avançar, porque ainda que os nossos olhos não vejam a figueira florescer, os nossos filhos vão ver, os nossos netos vão ver, e Marília vai se encher da glória de Deus, como as águas cobrem o mar.